O homem mais inteligente hoje fica solteiro. Mulher tá acabando com a vida dos homens. Só essa semana teve 2 homens, 2 profissionais sem conseguir fazer serviço aqui. Por quê? Separação, depressão, problema emocional, psicológico abalado por causa de divórcio, por causa de filho, de ter perdido guarda de filho, perdido convivência com filho, né? As consequências pós-divórcio. E eu sou mulher, me custa falar isso porque eu sou pró-casamento, eu sou pró-família, sabe? Eu sou a favor, vocês sabem que eu defendo, né? Muito esses ideais. Só que vamos ser sinceros, em 2026 não tá fazendo bem. Pô, tem homem que tá sofrendo muito dentro de um casamento, cara. Não tá fazendo bem. É muita treta, tá sendo muita situação. Tem guerras que é melhor você perder. O homem mais inteligente hoje, se você não conseguir bem casar, fique só, viu? Se você não conseguir um relacionamento, uma pessoa que esteja alinhada com você de fato, não é de lorota, não é de fato, fique só, porque você vai acabar com sua vida, viu? Tô falando aqui experiência real, a gente tá vendo acontecer. Tem um momento específico na vida de um homem quando ele para, olha pra volta e percebe que está bem. Não eufórico, não comemorando, só bem. É o tipo de bem que não precisa de plateia. E, estranhamente, é exatamente esse silêncio que mais incomoda quem está de fora. Tava pensando aqui comigo, tô indo trabalhar. Por exemplo, pessoa que é solteira, ela acorda, tem ninguém mal-humorado do lado dela, não tem ninguém de cara fechada. Por isso que a pessoa tem que pensar bem antes de se envolver, casar com uma pessoa. Porque você casa com uma pessoa que é mal-humorada, rabugenta, e você já acorda, a pessoa já tá de bicão virado, misericórdia. O seu dia já começa mal. O solteiro acorda, já faz seu cafezinho, já vai trabalhar animado, feliz, na paz. Então tem que ver bem com quem você vai casar, aonde você amarrar o seu burro. Se apruma, toma jeito, porque olha, falar a verdade, hoje em dia ser solteiro é um privilégio. Se você encontrar uma pessoa certa, é um privilégio também, mas ser solteiro hoje em dia, do jeito que as pessoas estão com a cabeça virada, é um privilégio. Se apruma, toma. Psicólogos chamam de efeito de projeção, quando alguém sente desconforto diante de uma escolha que contraria a própria narrativa que construíram. Ver um homem feliz em relacionamento não é neutro para quem acredita que felicidade exige companhia. É um espelho. E espelhos nem sempre são gentis. A questão não é o homem, a questão é o que ele representa. O dia que eu casar, o cara tem que gostar de ser corno. Ele diz assim, ó, eu amo ser corno, porque a minha mulher quer dar pra vários. Porque eu acho, gente, eu super enjoo das pessoas. Eu não consigo, tipo, ficar com a mesma pessoa sempre, entendeu? Eu vou falar uma parada pra vocês, irmão. A melhor coisa que o homem pode fazer nos dias de hoje, irmão, é cuidar de si próprio, ganhar dinheiro, meter um shape, ficar bonitão, viajar, curtir a vida. Tá, irmão? Não vai me envolver com qualquer tranqueira, não. Ah, Brabo, então eu não posso namorar? Lógico que você pode namorar. Não tem nada na face da terra mais gostoso do que você dar uma namorada, você sair com a gata, fazer aquele amor gostoso. É bom demais, ou você não gosta? Se você não gosta, você gosta de bater bola com bola, aí o problema é seu. Mas não existe coisa melhor na face da terra do que mulher. Mas isso não significa que você tem que ser escravo dela. Isso não significa que você tem que ser feito de otário, tem que aceitar a mulher colocar chifre na sua cabeça, a mulher te humilhar, te xingar, te jogar pra baixo, só te tratar bem quando cai a porra do seu pagamento. É isso que vocês têm que entender. Ninguém tá aqui ensinando vocês a ter ódio de mulher, você não se envolver com mulher. Pelo contrário, tem que namorar mesmo, tem que pegar mulherada, tem que tratar elas bem. Mas você também tem que ser tratado com dignidade. Agora, se você tá na porra de um relacionamento onde a mulher te trata como lixo e você ainda tá nesse relacionamento, você tá deixando a sua dignidade de lado. Você tá pegando a sua masculinidade e jogando na lata do lixo. Corda pra vida, vira homem. Honra a porra da tosca que você tem no meio das pernas. Segue o brabo, curte, compartilha. Pra que no futuro próximo você não venha se ferrar e ficar me olhando aí com essa sua cara de oitão sem bala. Vão pra casa do caralho. É o brabo. Imagina um homem que acorda cedo, faz o próprio café, vai trabalhar, volta pra casa, assiste o que quer, dorme quando quer e repete isso com consistência tranquila. Agora imagina alguém olhando pra essa cena e sentindo raiva. Não inveja, raiva. Que tipo de ferida precisa existir dentro de alguém pra uma cena tão pacífica gerar irritação? Meu, de coração, eu simplesmente amo ser solteiro. E diferente do que o pessoal pensa, pô, ser solteiro é bom porque dá pra pegar geral e tal, tal, tal. Não, é diferente. O lado bom de você ser solteiro, cara, é o livre-arbítrio. Existe um egoísmo positivo em ser solteiro que só quem é e é feliz sendo, entende. Cara, você consegue fazer o que você quiser sem depender de ninguém, sabe?
Pô, se bater a loucura e você quiser fazer uma viagem, você faz. Se você estiver dormindo, acordou e quiser sair, você fala com seus amigos onde eles estão, você vai junto. Se você não quiser fazer nada, você não faz. Cara, você pode ser o que você quiser, sabe? Se você quiser ficar estudando 24 horas por dia, você pode. Você não deve nada pra ninguém. E isso é incrível. Eu simplesmente não consigo entender, cara, como alguns amigos meus, algumas amigas minhas, tipo, buscam tanto ter alguém. E assim, se enfim, cada furada porque não acha a pessoa e quer se forçar a achar, tá ligado? Aí acha só BO pra cabeça em vez de estar ocupando tempo com coisas produtivas pra ela própria. Fica, porra, com ansiedade, fica pensando na pessoa, fica sofrendo na pessoa em vez de, porra, simplesmente viver, sabe? Ah, Enzix, mas eu quero carinho. Pô, todo mundo gosta de carinho. Mas, cara, você vai ter carinho uma hora, sabe? Só que o carinho vindo da pessoa errada não conta, cara, não conta. Então, assim, não procura, vai viver, vai focar em você, porque na hora que aparecer, tudo bem. E se demorar pra aparecer também, uma hora aparece, cara, te garanto que aparece. Então, meu, se você tá solteira, se você tá solteiro, meu, aprenda a ser feliz sozinho, sabe? Meu, veja a vantagem nisso, usa a seu favor. Porque na hora que tiver que aparecer, vai aparecer. Não fica procurando, cara. Porque você só vai arrumar dor de cabeça e você vai se enfiar em um lugar que não é pra você. Entendeu? Vai viver, vai focar em você, vai pra rolê, sai pra caramba mesmo, estuda pra caramba, trampa pra caramba. Que na hora que aparecer, vai aparecer com 30. Foda-se, mano. Foda-se, vai ser na hora que tiver que ser, tá ligado? Segue aí, use fãs e é nóis. Existe uma diferença enorme entre solidão e solitude. Solidão é ausência. Dói, grita por dentro. Solitude é escolha, respira, reconstrói. Muita gente nunca aprendeu a diferença e por isso confunde a paz de alguém com um problema que precisa ser resolvido. O homem solteiro que segue várias mulheres. Ele é solteiro e talvez você esteja se perguntando, mas isso é normal ou é um sinal? E deixa eu te falar uma coisa, não é sobre moral, é sobre padrão de funcionamento emocional. Quando um homem ele segue várias mulheres, especialmente aqueles perfis sensuais, ele está treinando o olhar dele para o excesso. Excesso de estímulos, excesso de opções e comparação. E tudo isso traz algumas consequências, como, por exemplo, dificuldade de aprofundar os vínculos. Esse homem se acostuma a trocar em vez de sustentar. Quando algo exige presença, paciência ou frustração, ele escapa, porque sempre vai existir outra logo ali na tela. Outra coisa, ele precisa de validação constante. Mesmo solteiro, ele não está disponível emocionalmente, porque ele precisa ser visto, desejado, reafirmado o tempo todo. E quem se envolve com ele também sente isso, porque você oferece uma presença real, mas acaba competindo com uma plateia invisível. E o ponto-chave é, homens que vivem nesse padrão, eles não são vilões, mas eles também não são homens prontos para relações profundas, porque eles ainda estão ocupados demais olhando para fora para sustentar algo por dentro. E o mais importante é você se perguntar, esse estilo de vida combina com o tipo de vínculo que eu desejo construir? Porque maturidade afetiva não é um estado civil, é capacidade de você escolher, sustentar e respeitar, inclusive quando ninguém está olhando. Ninguém questiona uma mulher que decide morar sozinha, criar rotina própria e priorizar a carreira. Isso é chamado de independência, é celebrado. Mas quando um homem faz o mesmo, de repente aparece uma lista de problemas que precisam ser diagnosticados. A questão que esse vídeo quer deixar aberta é simples. Porque a mesma escolha tem nomes tão diferentes dependendo de quem a faz. Por morar sozinho aqui na roça, eu não deixo o serviço de casa acumular. Todo dia eu tô fazendo alguma coisa. Eu tô capinando, ou então eu venho aqui pra dentro de casa, varro casa, passo pano. E hoje foi o dia de dar aquela geral, de jogar água no chão com cloro, esfregar com a vassoura. Olha aí, porque chega um determinado momento que a gente fica passando pano, principalmente por aqui ser roça, né? Tem estrada de terra, e aí a poeira vem, não tem jeito. A gente começa a passar o pano, fica russo, e aí é a hora de jogar água. Olha aí, e eu gosto da casa sempre limpa e organizada a todo tempo. Vou morar sozinho não vai ter jeito, eu que vou ter que fazer tudo mesmo. Então eu faço questão de manter tudo limpo, sempre organizado. Eu gosto de ficar no limpo. Quem foi que disse que um homem solteiro que mora sozinho não consegue viver na limpeza, hein? Eu gosto da minha casa limpa, organizada e o cheirinho de terra molhada que sobe aí depois, que maravilha. Eu amo. Deixa eu te pintar uma imagem. É sábado de manhã.
O sol ainda está naquele ponto baixo que entra pela janela sem pedir licença. Tem um homem sentado na mesa da cozinha, de bermuda, sem camisa, com uma xícara de café na mão. Ele não está com pressa. Não está esperando mensagem de ninguém. A TV está no canal que ele gosta. Ele vai fazer academia mais tarde, talvez. Ou talvez não. Tem uns livros espalhados pelo sofá. A geladeira tem comida. O aluguel está pago. O trabalho está equilibrado. Ele está... bem. Ninguém está sofrendo nessa cena. Nenhuma lei foi quebrada. Nenhuma promessa descumprida. É um ser humano adulto, consciente, vivendo dentro do próprio espaço com a própria paz. E mesmo assim, em algum lugar, essa cena incomoda alguém. Talvez a ex que ficou sabendo que ele está ótimo. Talvez a conhecida que torcia por ele, mas esperava que a solteirice fosse uma fase de sofrimento. Talvez alguma voz nas redes sociais que decretou que homem que vive sozinho tem algum problema emocional não resolvido, algum trauma escondido, alguma deficiência social que precisa ser corrigida. Esse incômodo específico é o que a gente vai desmontar hoje. Não para atacar ninguém. Não para criar guerra de narrativas. Mas porque entender de onde vem esse desconforto revela muito mais sobre quem sente do que sobre quem vive. Se você quer conhecer um sujeito perigoso, é aquele que mora sozinho já há vários anos. Sabe que ele é perigoso? Porque ele é feliz. Ele não está mais em busca da validação alheia. Esse é o cara que ele não está em constante busca de parceira. Ele é aquele que ele não acredita em meias palavras. Não é um rostinho bonito que o convence. Ele não se apaixona cegamente mais. Ele não confia em meias palavras. Também ele não busca validação e muito menos está buscando amor no outro para suprir as suas necessidades. Primeiro, porque ele já se supriu. E segundo, porque ele tem 100% de certeza que amor é para transbordar e não é para cobrar. Isso faz muita diferença na escolha, porque ele não pretende ser um peso na vida do outro. Ele está simplesmente, quando ele pensa em uma parceira, em alguém para compartilhar a sua vida, a sua tranquilidade, os seus conhecimentos, as suas alegrias e as suas tristezas. Não impor um peso sobre o outro. Isso faz ele ser perigoso, porque ele se tornou feliz sozinho. E a felicidade não é que ela é contagiante, como dizem as pessoas, mas ela faz você pensar 2 vezes antes de dar o passo. Durante gerações, existiu um roteiro muito claro. Não estava escrito em nenhum lugar, mas todo mundo sabia. Você cresce, estuda, trabalha, namora, casa, tem filhos, compra casa. E aí sim, você é uma pessoa completa. Qualquer desvio desse caminho era tratado como falha ou fase temporária. O homem que ficava solteiro depois dos 30 era visto com uma mistura de pena e suspeita. O que será que tem de errado com ele? Era a pergunta que passava pela cabeça de todo mundo, mesmo que ninguém falasse em voz alta. O solteiro crônico era ou o coitado que não conseguia se relacionar, ou o irresponsável que não queria comprometimento, ou o egoísta que só pensava em si mesmo. Não havia espaço narrativo para uma quarta opção. O homem que simplesmente encontrou equilíbrio e paz dentro da própria vida, que não é avesso a relacionamentos, mas também não está desesperado por um, que vive bem porque aprendeu a construir bem. Essa quarta opção é nova, é recente, e ela confunde muito as pessoas que cresceram com o roteiro antigo. Porque o roteiro antigo tinha uma função social muito específica. Ele organizava expectativas, criava hierarquias de status, definia quem chegou lá e quem ainda estava a caminho. O homem casado tinha um peso social diferente do homem solteiro. Era visto como mais responsável, mais maduro, mais confiável. Quando um homem rompe com esse roteiro não por fracasso, mas por escolha consciente, e ainda assim vive bem, sorri, cresce, tem amigos, tem projetos, tem propósito. Ele abala algo muito mais profundo do que parece. Ele questiona a validade do roteiro inteiro. E questionar um roteiro que alguém seguiu com sacrifício, que alguém aceitou como verdade absoluta, que moldou decisões inteiras de uma vida, isso dói. Mesmo que a dor não tenha nome.
Vamos ser honestos sobre uma coisa que raramente entra nessa conversa. Muito do desconforto que certas pessoas sentem diante de um homem solteiro feliz não tem nada a ver com ele. Tem a ver com elas. Não estou dizendo isso de forma acusatória. Estou dizendo de forma psicológica. Quando você sente um desconforto desproporcional diante de uma situação que não te afeta diretamente, é quase sempre um sinal de que aquela situação está tocando em algo interno, um valor questionado, uma escolha que você fez e às vezes duvida, uma expectativa que você tinha sobre como a vida deveria funcionar. A psicologia social tem um conceito chamado dissonância cognitiva. Simplificando, quando a realidade contradiz uma crença muito enraizada, o cérebro cria desconforto. E a reação mais comum a esse desconforto não é questionar a crença, é atacar a realidade que a contradiz. Se você acredita profundamente que relacionamento é condição para a felicidade e você vê alguém feliz sem relacionamento, você tem duas opções: rever a crença ou encontrar um problema nessa pessoa. A segunda opção é infinitamente mais fácil. Então a narrativa que surge é: ele está bem agora, mas espera, ele vai se arrepender. Ou: essa paz é superficial, ele deve estar sofrendo por dentro. Ou ainda: ele tem medo de comprometimento, precisa trabalhar isso. Todas essas narrativas fazem a mesma coisa. Elas transformam a paz de alguém em patologia. E transformar a paz de alguém em patologia é uma forma muito específica de não precisar lidar com o que aquela paz revela sobre a própria vida. Isso não é fraqueza, é humano. Mas precisa ser nomeado, porque quando não é nomeado, essa narrativa sai do mundo interior e começa a ser projetada em conversas reais, em julgamentos reais, em pressões reais sobre homens reais que só estão tentando viver bem. Agora vamos falar sobre algo que poucos homens admitem: a pressão que existe para não estar bem sozinho. Não é uma pressão que vem com aviso, ela é sutil. Ela chega em forma de pergunta: mas você não se sente sozinho? Como se a solidão fosse inevitável. Como se a ausência de parceira fosse automaticamente um vácuo emocional que está sendo ignorado. Ela chega em forma de conselho não solicitado. Você precisa se abrir mais. Você não pode ficar assim para sempre. Como se existir em paz fosse uma condição temporária, um estado de espera, não um destino válido. Ela chega em forma de comparação. Fulano já casou, já tem filhos. Como se a vida fosse uma corrida onde o primeiro a cumprir o roteiro padrão ganha alguma coisa. E o mais curioso é que essa pressão muitas vezes vem de pessoas que, em teoria, querem o bem do homem. Não é malícia. É uma visão de mundo tão arraigada que a pessoa genuinamente acredita estar ajudando quando está, na verdade, projetando. O homem que cede a essa pressão sem reflexão não entra em um relacionamento porque quer. Entra porque foi convencido de que a ausência de um relacionamento é um problema. E aí, ele vai carregar esse relacionamento com a lógica errada, como solução para um problema que talvez não existisse. O resultado disso a gente conhece bem, não precisa detalhar. Tem um aspecto moderno nessa história que precisa ser discutido porque mudou completamente a escala do fenômeno: as redes sociais. Antigamente, o julgamento sobre a vida de um homem solteiro estava confinado ao círculo social próximo: família, amigos, colegas de trabalho. Era local, era limitado. Hoje, existe um ecossistema inteiro de conteúdo dedicado a diagnosticar homens que escolhem a solitude. Perfis que constroem narrativas sobre homens que fogem de responsabilidade. Comentários que categorizam qualquer homem bem consigo mesmo como imaturo emocionalmente ou desconectado da realidade. Não estou dizendo que todos esses conteúdos são feitos de má fé. Alguns tocam em pontos reais e válidos sobre maturidade emocional e relacionamentos saudáveis. Mas existe um caminho muito escorregadio entre vamos falar sobre homens que têm dificuldade emocional e todo homem que prefere não se relacionar tem dificuldade emocional. Esse segundo caminho é uma generalização. E generalizações, por mais populares que sejam, são preguiçosas. Elas pegam um fenômeno complexo, reduzem a uma regra universal e ignoram toda a nuance humana que existe no meio. O homem que processou seus padrões, trabalhou sua autoestima, construiu uma vida equilibrada e escolheu, conscientemente, sem amargura, não estar em um relacionamento nesse momento. Não é o mesmo que o homem que evita intimidade por medo. São duas realidades completamente diferentes, sendo tratadas com o mesmo rótulo.
E esse rótulo serve, muitas vezes, não para entender melhor os homens, mas para não precisar questionar as expectativas que existem sobre eles. Aqui a conversa fica mais funda e eu preciso que você fique comigo. Durante muito tempo, a autoestima masculina foi condicionada a fatores externos: status, conquistas, aprovação. O homem que tinha uma boa parceira era visto como bem-sucedido não só romanicamente, mas socialmente. A parceira funcionava como validação pública de que ele era desejável, confiável, capaz. Isso criou uma estrutura psicológica muito problemática, onde o homem que não tinha parceira sentia, mesmo que inconscientemente, que algo estava errado com ele. Não porque algo estava, mas porque o ambiente ao redor sinalizava isso constantemente. O que está acontecendo agora, e que é relativamente novo na história, é que uma geração de homens começou a desvincular autoestima de validação externa. Começou a construir identidade que não depende de relacionamento para existir. Começou a fazer terapia, a ler sobre comportamento humano, a questionar padrões herdados. E aí surge uma ironia interessante. Esse homem, que trabalhou a própria saúde emocional, que desenvolveu o equilíbrio interno, que consegue estar bem na própria companhia. Esse homem é mais capaz de um relacionamento saudável do que jamais foi. Justamente porque ele não precisa do relacionamento para se sentir inteiro. Ele entra em um relacionamento, se entrar, a partir da abundância, não da carência. Mas antes de chegar nesse patamar, ele passa por um período de solitude produtiva. E é exatamente esse período que, vistos de fora, parece o problema. Parece a ausência, parece o buraco. Quando na verdade é a construção. Então deixa eu te deixar com uma imagem final. Aquele homem de sábado de manhã, com café, no próprio espaço, em paz. Ele não está esperando ser resgatado. Não está coletando solidão como troféu. Não está fazendo nenhuma declaração política sobre relacionamentos. Ele está simplesmente vivendo. E talvez o incômodo que essa imagem gera em algumas pessoas não seja sobre ele. Seja sobre uma pergunta que essa imagem faz, sem palavras, para quem a observa. Quando foi a última vez que você esteve assim? Tranquilo, no seu espaço. Sem precisar de aprovação. Sem precisar justificar. Essa é a pergunta que esse vídeo deixa. Não para criar distância entre as pessoas. Não para romantizar a solidão como destino final. Mas para lembrar que paz não é ausência de amor. É o solo onde o amor real consegue crescer. O homem que aprendeu a estar bem sozinho não é um homem fechado para a vida. É um homem que construiu uma base. E quem constrói base não está fugindo de relacionamentos. Está, pela primeira vez, em condições de ter um que valha. Mas isso é papo para outro vídeo. Se esse conteúdo tocou em algum ponto que você ainda não tinha nomeado, compartilha com alguém que precisa dessa reflexão. Deixa um comentário com o que ficou na sua cabeça depois desse vídeo, porque as melhores conversas nesse canal sempre acontecem embaixo dos vídeos. E se você ainda não está inscrito, esse é o canal onde a gente não foge das perguntas difíceis. Até o próximo.